Vamos dar início à segunda mesa de debates sobre os artigos da revista Politics, edição especial A Regulação das Plataformas Digitais. Contribuições à consulta pública do CGI-BR sobre regulação de plataformas digitais. Essa é a mesa sobre desinformação, design, transparência e consumidores nas plataformas digitais. Antes de iniciar essa mesa, a gente queria passar um filminho muito rápido, informativo sobre o CGI-BR, que é importante para a gente ir explicando um pouco o que é essa organização sui generis, que tem um comitê multissetorial e que gere as atividades de uma organização civil, privada, sem fins de lucro, tão importantes para a internet. Você pode passar o filme, por favor? Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Internet é colaboração, e o Brasil entendeu isso cedo. Em 31 de maio de 1995, antes mesmo de existir outras organizações importantes do campo, nasce o Comitê Gestor da Internet, o CGI.br. Naquele mesmo dia, a norma 004 definiu a internet como um serviço de valor adicionado, separada das telecomunicações. Essa decisão foi fundamental para fomentar uma internet livre e colaborativa. Para enxergar o papel do CGI.br, imagine a internet como uma grande rede. Em cada ponto dessa rede há um nó essencial. O domínio.br, hoje o 6º maior domínio de código de país do mundo, com mais de 5,4 milhões de domínios registrados. O ix.br, maior conjunto de pontos de troca de tráfego do planeta, com picos que ultrapassam 40 terabits de tráfego. As pesquisas TIC, que mostram um retrato do uso das tecnologias na sociedade e iluminam políticas públicas. O Decálogo de Princípios, que inspirou o Marco Civil da Internet. As duas edições do Encontro NET Mundial, em 2014 e 2024, que estabeleceram bases essenciais para o futuro da governança do mundo digital. A Escola de Governança da Internet, que em pouco mais de 10 anos já formou mais de 500 pessoas e se diversificou para atender públicos e demandas variadas. E o Fórum da Internet no Brasil, um dos maiores fóruns nacionais de governança da internet e que pauta debates fundamentais sobre a internet no país. 4 fios sustentam essa estrutura: governo, empresas, academia e sociedade civil. Todas elas têm voz no processo. No colegiado de 21 conselheiros, a maioria vem da sociedade e é eleita em processo público e transparente. Quando um único fio tenta puxar toda a rede para si, ela perde a estabilidade. Propostas recentes de concentrar decisões em uma só instância colocam em risco
o equilíbrio que tornou a internet no Brasil referência internacional. Preservar a autonomia do CGI.br significa manter a rede forte e inclusiva. O CGI.br define diretrizes estratégicas, que são orientativas, enquanto o NIC.br reinveste recursos do .br em infraestrutura, pesquisa e capacitação. Esse modelo, há 30 anos, impulsiona mercados, inovação e milhões de conexões. Celebrar 30 anos é defender uma internet livre, aberta, multissetorial e independente. Junte-se a nós. Bom, vamos dar início aqui à mesa. Eu queria apresentar os painelistas. Primeiro, o Luiz Gonçalves, é mestre pela UFRJ e doutor pela PUC São Paulo em Psicologia Social. Foi pesquisador em saúde digital pela Fiocruz de 2021 a 2024. Faz pós-doutorado, bolsista FAPESP, no Centro de Pesquisa sobre Comunicação e Trabalho, CPT-CT, da ECA USP. É membro da Câmara de Conteúdos e Bens Culturais do Comitê Gestor da Internet no Brasil e coordenador do GT Tecnologias Digitais e Subjetividade na Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO. Temos hoje também conosco o George e o Gustavo. Só vou encontrar o nome de vocês aqui. O Gustavo Carneiro é doutorando em Psicologia em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Políticas Públicas pela Hertie School of Governance de Berlim, graduado em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. E o Jorge Valência é professor associado do Departamento de Computação da UFRPE, onde lidera o grupo ASPAS. Atualmente atua como cientista-chefe de convênios de cooperação técnica com o Instituto Alana, na área de design ético na educação e com o TCE-PE, na área de inovação aberta, segurança da informação e IA. Seu grupo de pesquisa investiga os desafios sociotécnicos trazidos por plataformas desenvolvidas por Big Techs. No pós-doutorado, investigou padrões de design manipulativo na PUC São Paulo. Por fim, a Mariana Fernandes Bispo de Siqueira, que é bacharel em Direito pela Universidade São Judas Tadeu, com passagem pela Universidade Finisterrae, UFT Chile, é advogada e pesquisadora do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Também integra a Câmara Técnica de Saúde Digital e Comunicação em Saúde do Conselho Nacional de Saúde, CTS-DCS, CNS. Bom, com a apresentação devidamente feita, a gente pode começar com a Mariana, aqui à minha direita, e a gente vai seguindo aqui a ordem dos palestrantes. Só lembrando aqui uma questão que o pessoal comentou comigo. Quem quiser pegar o livro
No intervalo da próxima mesa, por favor, pegue, porque a gente vai começar a empacotar os livros que não foram pegos para reenviar a São Paulo. Então, a última oportunidade para quem quiser ter uma cópia do livro é agora, no próximo intervalo, tá bom? Tá certo. Mariana, são de 12 a 15 minutos, a gente estabeleceu, e depois a gente faz 1 ou 2 rodadas de conversa. Perfeito, obrigada. Boa tarde, pessoal. O nosso artigo é sobre a defesa de consumidores na regulação econômica de plataformas digitais. Ele foi feito em coautoria com a Camila Leite, que também integra a equipe de telecomunicações e direitos digitais do IDEC, e ele foi feito não a partir de um caso específico que a gente tem atuado, mas sim da nossa experiência na sociedade civil nessa intersecção entre defesa do consumidor e livre concorrência. Bom, o IDEC é uma organização de mais de 37 anos que atua em diferentes programas, sempre para promover a concorrência justa e ética para todos os cidadãos. Bom, começando pelo conceito de plataformas digitais, eu não quero adentrar muito nisso, a gente já fez uma regulação, a gente já fez uma primeira mesa que envolve um pouco esses conceitos, mas o que tem de mais importante aqui é o papel das plataformas na criação e distribuição de valores que não são econômicos, mas também sociais e políticos. Além disso, as características das plataformas que fazem com que a gente tenha um monopólio por parte delas, né? Então, os efeitos de rede, quanto mais usuários em um dos grupos, mais tende o outro a crescer, baixos custos marginais. Então, quando uma plataforma ela atinge um determinado pico, inserir mais um usuário é cada vez mais fácil. O controle sobre os dados. Então, hoje, elas são monopolistas de dados, são elas que têm a maior quantidade de dados, muitas vezes mais dados do que o próprio Estado, e usam isso para publicidade, e também os custos de troca de uma plataforma a outra, né? Então, a gente se vê preso nessas plataformas, porque sair delas tem um custo muito grande, sei lá, sair do WhatsApp tem um custo muito grande, ainda que ninguém goste de estar no WhatsApp, né? E aí, a gente entra no objetivo do nosso artigo. O nosso objetivo foi compreender se e como a defesa de consumidores está articulada com a regulação econômica de mercados digitais. A regulação econômica, ela tem sido aventada como uma possibilidade a partir dessas consultas públicas que a gente tem observado. Então, a consulta pública do CGI a regulação econômica ela aparece como uma possibilidade para diminuir a concentração dos mercados e para aumentar a concorrência, a justiça social e promover direitos do consumidor. E mais especificamente na consulta da Secretaria de Reformas Econômicas, a regulação econômica aparece como uma possibilidade de promover também a livre concorrência. Nesse caso, da consulta da SRE, eles fizeram uma análise teórica sobre o campo, uma tomada de subsídios com a sociedade especificamente sobre regulação econômica, um benchmarking com diferentes autoridades, então para entender como outros países têm regulado economicamente plataformas digitais, e finalizaram com recomendações concretas para a gente avançar nessa regulação. O slide está cortado, mas enfim, eu já pontuei os 4 pontos que estão ali. Além disso, a gente também tem um PL tramitando sobre regulação econômica, que é o 2768. Ele está parado, ele é relatado atualmente pela deputada Ana Ortiz e ele não houve movimentações substanciais. Mas, enfim, o PL 2768 ele está parado atualmente, mas ele também tem um escopo similar com o que eu vou trazer no próximo slide. E ele tem obrigações similares também, que foram as obrigações que a gente escolheu analisar. E, bom, como a regulação econômica ela tem sido desenhada no Brasil? Primeiro, a partir do consenso de que há uma concentração dos mercados digitais e que isso decorre das características que eu mencionei antes, de que há uma limitação do sistema brasileiro de defesa da concorrência, né, relacionada, por exemplo, ao tempo de análise dos processos, a falta de teoria dos danos específica, a falta de efetividade. Também há um diálogo com outras jurisdições que têm regulado economicamente mercados digitais, e o escopo dessa regulação tem sido desenhada no sentido de que seja uma regulação assimétrica, ou seja, que atinja só os agentes econômicos que de fato concentram o mercado e que ditam como esse mercado vai operar, de que seja determinado a eles obrigações ex ante, ou seja, obrigações que
sejam independentes da comprovação de um dano concorrencial, elas já sejam previamente obrigados a fazer ou deixar de fazer determinada ação, e que o objetivo dessa regulação seria garantir contestabilidade, ou seja, diminuir barreiras à entrada. Isso também foi um dos pontos principais que a gente observou nas contribuições multissetoriais para a consulta do CGI. Então, essa é uma preocupação de vários setores. E também garantir justiça e equidade na concorrência. Ou seja, os objetivos dessa regulação, eles não necessariamente estão relacionados a promover a defesa de consumidores. Mas, enquanto uma associação de consumidores, a gente observa que potencialmente essa regulação tende a beneficiar consumidores, e esse foi o nosso objetivo no artigo, tentar avaliar se isso é uma realidade. Então, na parte 2 do nosso artigo, a gente tentou estabelecer uma relação entre as obrigações ex ante previstas em regulação econômica e a defesa de consumidores, especialmente os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que é um ordenamento já consolidado no Brasil. A gente escolheu as obrigações que estão listadas no relatório da SRE, mas a gente também fez comparações com as obrigações previstas no PL 2768 e com os posicionamentos multissetoriais da consulta do CGI para, enfim, tentar medir um pouco a temperatura e de quais seriam obrigações consensuais, já que a gente não tem debatido isso no Congresso ainda de forma tão concreta e específica. Mas, bom, sobre as obrigações de fazer e não fazer. Primeiro, só uma explicação. As obrigações, em geral, elas se dividem em 3 grupos. Obrigações de transparência, que a gente escolheu não analisar, porque a gente considerou que elas já estão englobadas nas outras obrigações. Obrigações de não fazer, obrigações que as plataformas não devem realizar. E obrigações de fazer, ou coisas que elas devem, sim, promover. Aqui, hoje, para a apresentação do nosso artigo, eu escolhi só 6 obrigações, para ser um pouquinho mais breve. Mas no artigo em si a gente listou todas que a SRE também elencou. Mas, bom, para começar, as plataformas elas são obrigadas a não limitar a participação de concorrentes, o que significa que dar a todas as partes, a todos os usuários profissionais, as mesmas capacidades de estarem no mercado, não privilegiar um concorrente em específico. O que para o consumidor é muito bom, porque amplia a liberdade de escolha desse consumidor, a autonomia e a diversidade. As plataformas também são vedadas à venda casada, né, que é o condicionamento da venda de um produto ao consumo de outro. Isso é uma prática abusiva nos termos do CDC, então o consumidor também se beneficia. E elas são vedadas o autopreferenciamento, que é quando elas manipulam para se beneficiar beneficiar outro produto que elas mesmas ofertam, né? Então, beneficiar seus próprios aplicativos ou seus próprios sistemas operacionais, lojas de aplicativo, ao invés de garantir diversidade para os consumidores em poder baixar o aplicativo da loja que eles preferirem, por exemplo. E aí, mais uma vez, isso beneficia consumidores por ampliar a liberdade de escolha e também prevenir a indução a erro ou prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor. Esses são direitos previstos no CDC. Sobre as obrigações de fazer. A primeira, que a gente achou mais relevante e que foi uma obrigação de muito consenso na contribuição, na sistematização do CGI, foi a portabilidade de dados. Existe um dissenso sobre como a portabilidade de dados deve ser realizada, mas sobre sua relevância para garantir o controle efetivo dos usuários finais sobre seus dados, isso foi consenso. Outra obrigação é fornecer informações claras e acessíveis. Essa, acredito que seja a obrigação que mais tem relação com a defesa de consumidores, que é um normativo cujo objetivo é diminuir assimetrias informacionais, entre outros. Então, ela também é uma obrigação benéfica. E essa também foi uma das obrigações que a gente observou com mais relevância ali para os contribuintes do CGI. Garantir transparência, diminuir assimetrias entre agentes e como as plataformas elas monopolizam, né, os mercados, elas também monopolizam a informação, e isso foi um ponto de bastante crítica. Na consulta do CGI, algo interessante é que os contribuintes trouxeram a transparência não só das plataformas e regulados, mas também a transparência das autoridades reguladoras. E a última obrigação é de personalizar configurações, então, por exemplo, poder desinstalar aplicativos.
Isso também foi mencionado nas contribuições CGI, não houve nenhuma contribuição que aprofundou, mas ela está relacionada ao autopreferenciamento e também à liberdade de escolha dos consumidores. Então, concluindo essa parte, a gente observou que sim, as obrigações econômicas para plataformas têm uma relação com a defesa de consumidores, em especial a diminuição de assimetrias informacionais e de poder de escolha. Por último, na última parte do nosso artigo, a gente tentou observar as relações entre defesa da concorrência e defesa do consumidor como princípios da ordem econômica. Ambos são princípios da ordem econômica. A defesa de consumidores é o normativo mais amplo para econômico, para corrigir falhas de mercado, e a defesa da concorrência, ainda que ela tenha um viés para promover a livre concorrência, promover mercados mais justos, ela também está relacionada à defesa de consumidores, O bem-estar do consumidor é um dos elementos que é analisado na análise de condutas antitrust. É claro que, nesse ponto, eles observam o bem-estar do consumidor a partir de critérios de preço. Em plataformas isso é impossível, mas sim, existe já uma relação. E aí a gente conclui considerando que a regulação econômica, ela tende a um alargamento do antitrust tradicional. Isso foi também mencionado nas contribuições do CGI, como o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele precisa ser alargado, e o poder estatal sobre mercados digitais precisa ser alargado para pensar nos problemas e dilemas que esses mercados trouxeram para a gente. Então, nessa intersecção entre defesa do consumidor e defesa da concorrência, a defesa do consumidor poderia ser um dos princípios, um dos objetivos de uma eventual regulação econômica no Brasil, porque já há uma relação entre essas duas áreas desde a Constituição Federal, mas também há efeitos para os consumidores das obrigações que estão sendo discutidas na nossa regulação hoje. Então, bom, esse foi o nosso artigo, uma pincelada, dei uma recortada nele para conseguir discutir com vocês, e só agradeço ao CGI pela consulta pública, que, enfim, o CGI tem esse papel muito importante de ser central, assim, em todas as discussões de governança da internet, e vem sendo central para a gente discutir regulação mais recentemente, isso é muito bom. E também ao NUPEF e a revista Politics, que possibilitaram que a gente fizesse essas várias discussões sobre vários temas a partir da sistematização das contribuições. Então, muito obrigada. Por favor, Gustavo. Olá, pessoal, boa tarde. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, quero agradecer aos organizadores do evento, da revista, e hoje eu vou apresentar um trabalho feito em conjunto com mais outros 2 pesquisadores. Deixa eu colocar aqui o reloginho, porque a gente tem que respeitar o nosso tempo, né? Bom, eu sou o Gustavo Carneiro, eu estou fazendo doutorado em Direito Público na UERJ, mas esse artigo foi desenvolvido em conjunto com o professor Jorge, que está aqui na mesa também, e com o meu colega Pedro Gueiros. Então, já começa falando que a gente fez uma mistura de pessoas com backgrounds, eu odeio falar isso, né? Que vêm de lugares diferentes. Eu tenho uma visão do direito muito focada em direito público, então eu acho tem muitas coisas que o pessoal que estuda a internet vem do direito privado, e tem muita gente falando sobre diversos assuntos que nós do direito público às vezes ficamos mais longe. Então, o diálogo com o Pedro foi muito interessante. E aí, nesse sentido, a presença do professor Jorge também nos ajudou a fazer uma mistura interessante. Hoje a gente vai falar, então, sobre moderação de conteúdo em plataformas digitais, e vamos refletir sobre os conceitos de transparência e legitimidade. O nosso caminho vai ser falar sobre o escopo do artigo, nossa metodologia. Vamos falar um pouco sobre os temas de moderação de conteúdo, né, os conceitos que foram utilizados, e transparência, e partir para a nossa análise e a conclusão que nós chegamos.
Não preciso nem apresentar para vocês o nosso material em que nós nos debruçamos, né? Mas eu quero aproveitar para reconhecer a importância da consulta pública, dessa e de outras que são promovidas tanto pelo CGI, mas também em outras iniciativas, né? Hoje a gente falou mais da LGPD, do Marco Civil, e eu acho que outras áreas da nossa democracia brasileira têm que aprender muito com essa possibilidade da gente estar trazendo diversas áreas para colaborar. Agora, esse momento aqui que a gente está tendo, eu estou achando muito, muito salutar de se debruçar em cima das colaborações que foram feitas por tantas pessoas. Então, nesse sentido, o que a gente pensou quando a gente refletiu sobre o que a gente ia analisar nesse mundo, né, de contribuições? Primeiramente, a gente pensou na moderação de conteúdo. A gente foi de trás para frente. Então, tinha os eixos, os temas, mas a gente falou assim, vamos pesquisar o que estão falando sobre moderação de conteúdo. E daí, a gente reconheceu alguns temas que faziam sentido para nossa análise. A gente quis focar em transparência. Por quê? Porque aqui a gente tem... eu vou falar primeiro da metodologia, depois eu vou falar da nossa hipótese. Mas a nossa metodologia foi partir dos dados e depois fazer um mapeamento do que foi falado ali. Esse mapeamento foi tanto feito manualmente, quanto utilizando, né, uma IA. No caso, a gente usou uma ferramenta chamada Notebook LM, de uma empresa do Google, e a gente achou muito interessante porque essa ferramenta, ela nos permite retornar a fonte, né, do que ela está falando e reorganizar. Então, houve esse primeiro momento 100% humano, e depois a gente utilizando essa ferramenta. E a gente conseguiu entender o que estava sendo conversado com relação à moderação de conteúdo. A gente viu que se falava muito, né, sobre liberdade de expressão e censura, sobre necessidade de transparência, sobre o impacto social, infodemia, sobre trabalho. Então, trabalho decente e sobre a mitigação dos riscos relacionados a isso. O nosso objetivo, então, da nossa análise é derivar diretrizes e boas práticas para fortalecer a governança das plataformas. A gente, então, vai falar aqui o que a gente... o que é moderação de conteúdo agora nesse momento, né? Todos aqui são especialistas, já sabem muito melhor do que eu, mas não existe a atividade de moderação de conteúdo, ou seja, essa triagem daquele conteúdo que é colocado ali nas plataformas sociais ou digitais, ela tem algumas funções, por assim dizer. Seja respeitar os termos de uso, remover conteúdos ilegais e ofensivos, proteger usuários, mas também tem uma importância que é muito relevante na revisão bibliográfica, e nós entendemos que é acertada a análise que foi feita por uma fonte que... Desculpa, gente, eu esqueci o nome da autora, mas é uma autora muito famosa, esqueci o nome dela, mas ela fala que uma parte importante da moderação de conteúdo para essas empresas é a preocupação com a própria imagem. E aí, elas têm que enfrentar esse desafio, porque elas podem ser tanto chamadas de censura, estão cometendo censura, estão sendo muito permissivas, e também tem tanto a questão dos contextos globais, culturais, contextos legais diferentes, tudo bem. Mas essa moderação de conteúdo também tem um viés de exercício... tem que passar aqui, eu estou passando no computador e não estou passando ali. De exercício de poder por essas plataformas, ou seja, elas decidem tanto num momento positivo ou negativo, então isso vai estar
na nossa plataforma, ou isso não vai estar na plataforma, vamos excluir. Ou também vamos alavancar esse conteúdo ou frear esse conteúdo. Todo esse mecanismo faz com que essas plataformas estejam efetivamente exercendo poder sobre as nossas vidas. Seja porque o que nós postamos vai ser moderado, seja porque o que nós consumimos vai ser moderado. E mesmo se eu decidir, eu não quero usar plataformas sociais, eu quero usar da forma que eu entendo mais saudável do mundo, eu ainda existo num mundo e que está sendo completamente influenciado. Então, é a mesma coisa com os nossos dados pessoais. Eu posso tomar todas as minhas preocupações para me proteger e, ao mesmo tempo, as plataformas vão saber o que um homem da minha idade, da minha classe social, com as minhas características vão... Então, assim, a gente está inserido nisso e isso efetivamente se configura num exercício de poder, puro e simples, dessas plataformas. Então, a gente trouxe autores que falam que isso é efetivamente uma governança privada exercida pelas plataformas sociais. E isso gera para a gente uma preocupação muito grande. Qual é a legitimidade que essas empresas possuem para exercer esse poder sobre as nossas vidas? E a nossa hipótese é de que elas não estão fazendo isso com a devida legitimidade, porque existe um déficit de legitimidade democrática. Porque dá para você se legitimar de diversas formas, mas a gente trouxe, então, uma preocupação com a legitimidade democrática do poder que é exercido por essas plataformas. Então, da nossa análise, a gente entendeu que os temas que seriam relacionados à moderação de conteúdo, quais sejam liberdade de expressão, que é ligado com a preocupação com a censura e com a preocupação também com o trabalho decente, são muito importantes. Mas a transparência, que é um tema muito ligado à moderação de conteúdo nas contribuições que foram feitas, ela dialoga diretamente com a nossa hipótese, que é o déficit da legitimidade democrática das plataformas para exercerem poder privado sobre as nossas vidas. Dito isso, a gente buscou um marco teórico que analisa a legitimidade. Legitimidade é um tema que já foi muito escrito, existem muitos autores que escrevem sobre isso, mas especificamente sobre plataformas e sobre internet, tem esse texto de Haggart e Keller, mas Keller é Clara Iglesias Keller é a minha orientadora, eu gosto muito dela e por causa disso e também pela competência dela, eu leio muito das coisas que ela produz. E ela traz um trabalho falando do déficit democrático das plataformas e traz as três dimensões, então, que a gente poderia analisar. Quais são? Isso daqui dá para vocês utilizarem para fazer diversas análises de legitimidade, não só de plataformas ou de moderação de conteúdo, mas assim... O que foi recebido democraticamente para a construção daquela situação, ou seja, a participação, o input de legitimidade que foi dado. Isso está relacionado, por exemplo, com o que a gente está fazendo aqui agora, que a gente está chamando a sociedade, as empresas, a academia para fazer uma contribuição para uma futura regulamentação que vai acontecer. Então, é a participação democrática que não se traduz somente, né, nos deputados e representantes nossos. Também tem a legitimidade de processos, essa throughput legitimacy, ou seja, transparência nos processos, a eficácia nos processos, a possibilidade que nós temos de participar dos processos que são postos. Se você for parar para pensar em moderação de conteúdo, né, isso é muito relevante. E, por fim, a legitimidade dos resultados, ou seja, do output, dos resultados que aquela atividade gera. Ou seja, isso também está ligado à comunicação. Temos jornalistas aqui, pessoas que trabalham com comunicação. Vamos pensar essas dimensões com relação à moderação de conteúdo. Qual é a nossa possibilidade enquanto usuário ou enquanto alguma organização que não
é interna a uma empresa dessas, de participar no que vai ser considerado quando houver moderação de conteúdo. Ou seja, mesmo que haja iniciativas, como já aconteceu, inclusive, o Facebook, sei lá, milênios atrás, fez uma consulta dos seus usuários para ver o que era interessante aparecer nos seus termos de uso. Isso, primeiro, foi muito irrelevante, dado ao tamanho do Facebook, e também foi, do mesmo jeito que chamaram para colaborar, foi descartado. Então, existe um déficit muito grande de legitimidade da participação para fazer os inputs para o que vai ser a base dessa moderação de conteúdo. Os processos, então, nem se fala. Qual é a transparência desse processo de moderação de conteúdo que é feito por essas empresas? Qual é a eficácia para os fins decididos? Porque também temos que escolher quais são os fins. O fim é dar lucro para os acionistas ou o fim é os fins socialmente interessantes para essa atividade social que essas empresas fazem? E, por fim, quais são os resultados finais da moderação de conteúdo, tal qual ela é feita hoje pelas empresas que estão sendo, que a gente está analisando, né? Esse marco teórico, então, faz muito sentido para a gente verificar as contribuições que foram feitas para a consulta do CGI. Aí a gente vai falar um pouquinho da transparência, e eu estou percebendo que eu estou me alongando muito, então vou correr um pouquinho mais, tá? Que eu tenho 2 minutos. A legitimidade das remoções é um desafio. A gente tem o Marco Civil trazendo um direito dos usuários a terem informações claras sobre essa atividade. A gente tem como parâmetros de moderação básico trazido pelas empresas os seus termos de uso, que nós aceitamos como um contrato de adesão. E aí, sendo um contrato de adesão, a gente não pode... É um regime legal cogente. O que isso significa? Sendo lícito, a gente não pode abrir mão disso porque a gente acordou. Mas existe, sim, certa abusividade se você aderiu a um termo de uso que for abusivo, ou seja, que dá àquela empresa uma arbitrariedade ou então algum tipo de ausência de respeito aos direitos do usuário. Eu vou falar de um caso, essa questão é muito interessante, é o que vale para os dois lados. Se os termos de uso são justos, eu não posso falar Facebook, Google, eu não quero respeitar os termos de uso. E aí nós estamos trazendo que do lado oposto, isso também é verdade. Quando eles não forem justos ou quando desrespeitarem algum direito, também vai valer. O STJ, isso a gente trouxe de acordo com uma jurisprudência, que o STJ estava analisando um motorista que foi excluído de um app e que, segundo o entendimento do STJ, porque foi legítimo, não houve arbitrariedade, ele tinha aceito os termos de uso e houve transparência, isso estava ok. Então, a gente estava trazendo aqui que o oposto também é real, ou seja, quando isso se fere, a gente pode entender que não houve nem transparência nem boa-fé. Eu vou pular essa parte, mas quero só falar rapidamente que houve falando das contribuições, tá? Teve 2 posições que a gente entendeu, quais eram as que querem ampliar as obrigações de transparência, principalmente as das redes sociais digitais, e as que querem, não, do jeito que já tá bom, principalmente por conta de um outro valor, qual seja, precisamos preservar os segredos comerciais dessas empresas. Então, isso faz parte de uma coisa muito importante para essas empresas, nós não podemos ferir esse valor. Essas contribuições, né, vieram de representantes do setor privado. Aí aqui a gente traz uma parte do
da sistematização que vocês fizeram, que inclusive um ótimo guia para aquele emaranhado de tantas informações que a gente tem, mas a gente conseguiu entender que a falta de transparência é uma experiência comum entre os usuários, isso está em diversos lugares das contribuições. Essas práticas arbitrárias de moderação, elas são ou efeito ou geram, né, discriminações e abusos de direito, e os grupos vulneráveis são os principais mais afetados. A gente conseguiu ver diversas contribuições que mostram uma certa desconfiança com o que essas empresas fazem, e isso é muito compreensível, né? Isso só, aqui eu trouxe uma sugestão de algumas que nós mapeamos sobre da rede Narrativas, que traz inclusive um caso específico de remoção de perfil e de conteúdo, sem falar quais foram os critérios utilizados. Também tem a questão da assimetria de informações, ou seja, as empresas detêm muita informação e nós não, nenhuma. Isso faz com que a gente não consiga ter paridade, né, de armas. Isso leva a assimetria de informações leva a uma assimetria de poder, e também existe a questão que é muito relevante aqui para nós, a questão que a falta de transparência, ou pelo menos a falta de confiança, pode trazer prejuízos para as pesquisas. Isso daqui é um comentário que fala sobre como quando o Twitter excluiu seu API, isso destruiu a continuidade de algumas pesquisas que eram feitas. Então, para concluir, moderação igual a exercício de poder, ou seja, uma governança. Essas plataformas podem estar gerando muitos benefícios para as sociedades, mas elas também estão exercendo poder privado, e uma condição para elas terem legitimidade para exercer esse poder é transparência. Então, a gente acha que com esse trabalho a gente tem nossos próximos passos, como fazer recomendações, então, e reconhecer boas práticas nesse sentido. É isso, desculpa por ter passado o tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, ótima apresentação. Eu em Jorge agora. Oi. Pessoal, boa tarde. Vou só pedir para a equipe, por favor, colocar um slide de pano de fundo para vocês ficarem com uma ilustração, porque a gente vai falar de alguma coisa que é visual. A gente vai falar de design, e aí a gente sabe que design é construção, mas aqui no caso a gente tem muita representação do que é esse design. Embora a palavra seja projeto, né? Mas aqui a gente tem interface gráfica e a gente tem algoritmos por trás, então dá para dar uma representada. Pessoal, começo agradecendo, e nem estou contando meu tempo, agora eu tô. Pronto, tá com o slide aí. Agradeço a oportunidade que o CGI está dando para a gente, né? Eu falo pela academia, para que a gente possa debater um tema que é capcioso. E ouvindo muita gente de vários setores, mais uma vez esse debate multissetorial para a gente é muito rico. E eu falo da área da computação. Então, num momento como esse, eu escuto profissionais de outras áreas, como o Gustavo, né, amigo e parceiro de pesquisa, que é do direito. Então, vai ter galera de jornalismo, vão ter outras áreas como comunicação, para a gente enriquecer a reflexão. Então, destaco e parabenizo. Minha visão é do design e da computação, então minha formação inteira é de computação. E a gente vem trabalhando, vocês estão vendo aspas aqui no finalzinho, é um acrônimo, que é o nome do laboratório de pesquisa para aspectos sociotécnicos em plataformas. Então, é o que eu ensino na UFRPE, sou professor da UFRPE há 12 anos, e é o que a gente investiga também no grupo. Então, isso é bom, né? A gente tem pesquisa e tem sala de aula também falando sobre os mesmos temas. Aqui a gente vai falar sobre design manipulativo, então design enganoso, que tem sinônimos. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais é o design que é obscuro, ou então o famoso dark pattern, que é o termo que a gente evita para ser racializado, certo? Então a gente faz esse acordo de... Gustavo, só pedir o passador, por favor. A gente sabe que existem os dark patterns, mas a gente vai evitar porque é um termo que é racializado. Bom, passada essa apresentação, eu queria dar um panorama rápido para a gente poder ir para resultados, para todo mundo ficar no mesmo entendimento do conceito. Então o contexto da gente, esse contexto daqui tá meio desconfiguradinho, pessoal, mas enfim, só para vocês entenderem que aqui tem mídias sociais ou plataformas de forma geral. Então não são só essas, a gente vai ter as de jogos, a gente vai ter, infelizmente, as de bets, que hospedam os cassinos ali dentro, a gente vai ter as de e-commerce, todas elas operam numa lógica muito similar. Então a gente vai ter perfilamento, que é conhecimento profundo de como a gente funciona como persona naquele ambiente, para captura de dados
E aí o grande final, infelizmente, é perfeito. Vai ser a manipulação, certo? Então lembrem sempre disso. A gente vai ter um perfilamento a partir do dado que a gente oferece para que a gente possa ser manipulado, conduzido, nosso processo ali na plataforma sejam em conformidade com o que elas esperam. Então não é em prol do bem-estar, ou vou até falar uma expressãozinha polêmica que às vezes é etérea, o dever de cuidado da plataforma. Será que ela quer o bem-estar do usuário, a autonomia do usuário, uma tomada de decisão informada? Infelizmente, no sensacionalismo não é o caso. O objetivo é essa rede de parceiros aqui ser atendida, que é o que está aqui embaixo. Então a gente vai chamar isso em computação de ecossistema de software. É uma analogia que a gente faz há anos com a natureza. Então se tem os animaizinhos ali com predação, com mensalismo, amensalismo, o sol aqui em cima, a gente tem dados, plataformas e ali os parceiros comerciais todos se nutrindo da infraestrutura tecnológica. Então a gente está ali povoando esse cenário, mas a gente não é satisfeito por ele, né? Não é o objetivo delas. Isso aqui é um pouquinho de visual ou de estética, que é o que a gente em computação vê muito também. Aqui em cima, nessa camada, lógico, a gente estuda as outras, dos algoritmos e dados, mas vocês, de forma geral, nós, vamos tirar aí os chapéus de computação. A gente enxerga as cores das notificações, a insistência da notificação, um alerta desse tipo, uma interface com um contador fajuto, ou a gente vai ver talvez o feed infinito. Então, isso é um conjunto amplo, não se percam, que são muitos conceitos aqui, de padrões antiéticos de design. Equivalente a padrões manipulativos ou enganosos de design, equivalente a padrões obscuros, padrões, enfim, negativos. E a lista é exaustiva. Isso aqui é uma listinha de exemplo, não é uma lista conclusiva, ou que a gente diga, caramba, são esses 30, são esses não. Infelizmente tem subtipos, tem derivações, tem instanciações disso aqui para grupos específicos. Então, quais são os padrões que talvez mais afetem crianças, ou quais são os padrões que são mais ligados a jogos. Então, em negrito tem alguns terminhos que talvez sejam mais intuitivos, já que a gente tem um tempinho curto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o arrasta para atualizar, que vai ser primo do feed infinito. A gente vai ter autoplay, a gente vai ter obstrução, que é muita fricção, ou seja, dificuldade, muitas telas para eu conseguir ajustar minha privacidade, garantir uma proteção melhor dos meus dados, garantir que a IA não use meus dados para ser treinada na meta, dificuldade para cancelar, escassez falsa e tantos outros aqui, até alguns que são mais inovadores e mais recentes, como fofura, que está no meio dessa coluna daqui da direita. Então, fofura ou cuteness é o excesso de tratamento emocional do usuário. Então, é você garantir que tenha uma aproximação tão grande que você entenda que aquilo dali é parte da sua vida. Então o robô social é parte da sua vida. Eu tenho muita afeição por aquele jogo. Eu entendo que o tigrinho é meu amigo, meu camarada, ele não tá pegando dados, e aí a miopia de dados surge. É um termo da literatura de fato, certo? Então fofura é um termo australiano. É um grupo forte que pesquisa o tema. O que é que motivou a gente? Dados como esse. Para além do cenário que já é complexo, a gente tem aqui 46% das crianças sem saber ajustar a configuração de privacidade. Então, nativos digitais é um termo super polêmico, porque não são nativos digitais, não entendem o que está acontecendo ali. Então, são pseudo-nativos digitais. Queria que a gente assimilasse isso. É uma proposta que eu faço. Fiquem à vontade para criticar. Então, se a gente tem a TIC Kids do ano passado, pesquisa do CETIC, aí de anos e anos, a gente fica super feliz em participar, colaborar na validação dos resultados. Então, quase 50% das crianças não sabem ajustar a privacidade e se proteger. A gente tem um alerta que foi motivação para a gente conduzir esse estudo em cima dos dados da consulta. E a gente tem um padrão um conjunto de padrões que são manipulativos e viciantes, né, e causam dependência de vários ambientes na internet, não só mídia social. A gente tem essa motivação, e aí para isso a gente fez um estudo empírico e considerou o estudo que felizmente foi super bem estruturado e disponibilizado para a gente navegar ali pela consulta do CGI. Então o estudo estava pronto, que a gente pôde navegar, e 2 estudos de campo para contrapor resultados e avaliar similaridades. Falar rapidamente desse estudo de campo para vocês se situarem um pouco mais, porque a consulta vocês conhecem de cabo a rabo, quem está aqui entende ponta a ponta como ela foi feita. Então eu queria que a gente comentasse que esse estudo de campo está passando meio quebradinho, mas acreditem, é o primeiro artigo do livro, é só vocês abrirem, é o primeiro, não é fácil de achar. No estudo de campo, pessoal, a gente teve 60 pessoas que participaram, para que elas pudessem avaliar a experiência delas à luz ou pela ótica do design manipulativo. Então você diz o nome, você fala, olha, isso que você está sentindo, que é uma dor de cabeça, com o seu corpo meio febril, isso tem um nome que é gripe tal. Saia daqui sabendo que seu nome tem uma gripe tal, que você sai do carnaval com essa gripe, com essa outra gripe. Então aqui a gente olha e fala, ó, tem uma taxonomia de inúmeros padrões. O que é que você enxerga disso aqui nos ambientes por onde você circula? Em linhas gerais foi isso.
Estou sumarizando ao extremo por causa do tempo, para dizer que a gente contou com essas visões de diagnóstico e visões, felizmente, propositivas. Então foram pessoas que ao final puderam dizer: a gente tem tais propostas, a gente aqui, sem viés, a gente entende que esse outro caminho seria salutar, esse aqui garantiria mais autonomia dos usuários. Então a gente conseguiu ver problema e solução nos estudos de campo que a gente conduziu, que se parecem com grupos focais, certo? Se parecem, mas não são, porque são com muito mais pessoas. A gente combinou isso com a análise dos dados do CGI, para entender o que é que essa visão multissetorial trazia, e felizmente 21 trechos ricos, não é uma frasezinha solta, são blocos grandes e bons de texto, falavam sobre design manipulativo, às vezes com a terminologia, às vezes sem a terminologia, mas a gente interpretava e via que aquilo dali era um design antiético que estava sendo discutido. E aí partiu para os nossos resultados, certo? Vou só entender que aqui eu tenho 7 minutinhos para a gente passar por aqui um pouco. Nos resultados, a gente não só no estudo de campo pôde avaliar o que as pessoas notavam. Então você explica e você diz: tá, diante da minha explicação, que isso aqui é um constrangimento forçado para você não sair da plataforma, que isso é uma publicidade velada, que isso aqui é uma dificuldade para cancelar, que isso é uma obstrução do processo. O que você identifica? Eu identifico isso aqui eu já passei também. Então a gente gerou gráficos como esse para verificar o que era mais presente em termos de padrões antiéticos, numa listinha que é mais gerenciável, de uns 20 aproximadamente, sabendo que a taxonomia recente está em construção, a gente construiu o Brigadão. Uma representação gráfica para o entendimento que a gente fez dos dados do campo, para olhar na consulta do CGI isso aqui. Então, no campo, a gente identificou que esses são os elementos do design manipulativo em plataformas. Quais são eles? A gente tem que pensar em legislação e boas práticas, práticas éticas, a literatura já traz isso pouco a pouco, padrões éticos de design, ou padrões iluminadores de design, como a gente chama. Letramento digital é um esteio também, vai ser um pilar. A gente não vai sair do canto sem letramento digital, letramento midiático. E isso vai coibir, ou isso vai, enfim, afetar o que está na direita de vocês. Então a gente tem aqui menos manipulação comportamental, mais privacidade e proteção de dados, menos publicidade velada. Então esses foram os elementos que a gente identificou na consulta, no campo. E a gente fez um contraponto para ver o que aqui na consulta era dito a respeito desses elementos. Vou passar só por um outro, certo? O restante vocês vão encontrar no artigo até com aspas aqui, que estão destacadas, que são extratos do campo. Então, em relação à manipulação comportamental, o que é que as pessoas disseram? Eu identifico que o modelo de negócio da plataforma, ou dessas em geral, é muito semelhante, estou parafraseando aqui, e garante a nossa manipulação para garantir a retenção. Elas todas são startups na essência. Então é aquisição, retenção e monetização de usuários. Então eu manipulo via interface, via algoritmo e dados para garantir que as pessoas, nós no caso, né, fiquemos mais tempo e o modelo de negócio floresça. Então a gente age em prol do modelo de negócio e não ele em prol da gente. Isso aí é um acordo que a gente faz aqui. Isso a gente viu na literatura a gente viu no campo e a gente viu na consulta do CGI. Então são conclusões que se parecem muito com palavras diferentes. Então, por exemplo, no estudo de campo a gente ouviu modelo de monetização, na consulta, manipulação de comportamentos, modelo de negócio. Vou só pegar uma frase aqui que eu vou passar rapidamente pelas outras conclusões. Nosso cérebro é condicionado a buscar recompensas pela sensação de prazer. Isso aqui é uma frase que faz com que a gente entenda que para estudar esse fenômeno, eu de computação vou ser míope. Tem que ter uma galera da psicologia que dê apoio, vai ter que ter uma galera do direito que ajude a interpretar a regulação e falar o que daqui pode ir para um PL, ou o que é que não foi para o PL, e até que ponto ele respalda ou não essa preocupação que a gente tem. Com relação à legislação e boas práticas, iluminações que vieram, que coisa boa, na consulta do CGI, destacar o DSA, a Lei ou Ato de Serviços Digitais Europeus, que é uma das primeiríssimas que diz lá. O termo é negativo, mas enfim, a gente tem assim, dark pattern, né? Deve ser evitado, deve ser coibido. A ONU fala a respeito, né? E os estudos de campo reforçaram. É preciso que a gente tenha diretrizes, até para influenciadores. Então eles até destacaram isso. O poder, como o Gustavo comentou bem, não é só o poder da plataforma, é o poder de atores que estão ali dentro, que nem são empresas, mas se comportam como tal, né? Se a gente lembrar do caso da Virginia recentemente, é uma empresa, uma super empresa que está ali. Ela pode dizer que ela não é uma desenvolvedora de software, mas ela age como uma empresa dentro de uma plataforma que é uma empresa. A gente tem questões ligadas à proteção de dados e privacidade. Eu achei super interessante, né, com os alunos que estavam conduzindo comigo o estudo, ver que as pessoas entenderam que existia ali fofura nos ambientes por onde elas circulavam, que causava essa dependência. Então, o tigrinho é fofura excessiva.
Isso aí, quando a gente fala fofura, parece um jargão solto, mas é você entender que tem elementos ali que causam aproximação pessoal e emocional, fazem com que você crie uma afeição por aquele objeto, que poderia ser tangível, um robô social, como a gente tem no Japão, e faz com que você confie sua rotina a ele, né? Ofereça dados em excesso, alguns até uma câmerazinha tem na cabeça, como o Lovot, né? Então, isso é que a gente viu no campo também. Reduzem o que é a agência das crianças, sobretudo, que é um tema que a gente pesquisa a todo momento no grupo, e faz com que a gente entregue mais dados, que foi corroborado também pela consulta do CGI. Letramento digital, pessoal, para concluir, eu queria deixar aqui, tá meio desconfigurado, mas entendo que essa parte daqui de baixo, ó, é para dizer que a gente tem instituições do terceiro setor que promovem muito isso, a Cifernet faz isso brilhantemente, as cartilhas do CGI, do NIC fazem isso, a gente na academia, quando participa de um momento desse, tenta, num tempo expresso, em 2x, falar um pouco e trazer o assunto para quem está por aqui, que tem filho, quer saber como é que controla, que pesquisa, quer saber como é que estende um estudo como esse. Então, letramento não tem como a gente sair do canto sem tratar esse pilar aqui do letramento digital. Também foi dito no estudo, a gente não inventou. Então tem aqui, por que letramento? Para eu entender o que é uma urgência falsa, saber que aquele dia da Amazon, com contadores fajutos de tempo, tantos itens em estoque, se forem itens virtuais, não vai acabar estoque, então é um design manipulativo que está ali na sua tela piscando. Então isso veio das duas fontes. Foi muito bom a gente ver que basicamente não houve divergência. E as pessoas não estavam enviesadas, elas não sabiam o que a gente estava analisando em paralelo, né? Enfim. Nas considerações finais, a gente destaca que esse trabalho ele traz aquele modelo esquemático para a gente dizer, olha, quem quiser estudar manipulação, design enganoso em plataformas, tem que pensar nesses elementos aqui de regulação, de letramento, de privacidade e proteção de dados, entre outros aspectos. Então essa é uma contribuição que a gente imagina que a gente possa ter dado e, logicamente, é preciso ter um desdobramento grande desse tema. A gente pensa muito em regulação, então, embora a gente seja de computação / design, a gente entende que o trabalho fica até cafona se ficar só num texto. Então você tem que furar um pouquinho a bolha e dizer, caramba, eu tenho como contribuir de alguma forma, um pouquinho que seja, para a regulação? Tenho como? Será que é tornando meu trabalho mais palatável, tentando derivar requisitos de software que vão parecer com algumas obrigações legais, que seja. Então a gente tem aqui a preocupação, também no artigo, né, de que a regulação, a nossa discussão sobre regulação passei por essa fundamentação normativa, a gente diga o que é bem-estar da criança, por exemplo, a autonomia da criança ou do adolescente nesse processo. E a solução que é um padrão justo de design, que é uma literatura mais emergente. Então a gente não tem um trabalho que ele é só negativo. A gente, no finalzinho, tece comentários a respeito de um padrão iluminador ou justo ou ético de design. Beleza? É antítese. Falei ali da doença, a gente está trazendo a dipirona aqui. E pesquisas interdisciplinares são premissa para a gente sair do canto. Senão a gente não vai conseguir resolver. Essa foi uma colaboração do nosso grupo com o UOL recentemente para a gente descortinar o que é que tem de design manipulativo no jogo do Tigrinho, para chegar na boca das pessoas e elas dizerem, caramba, agora eu sei o que é aquilo, aquela roleta tem um nome. Ou então aquele ranking, aquela odd mais favorável, aquela aposta que eu fiz tem um nome. E eu entendi que agora eu estou apostando, vejam, é uma tentativa, né? À luz disso aqui, desse design para me ludibriar e para fazer com que o programa pé de meia que o meu filho ganha vá pelo ralo ali, todo o dinheiro que ele usa no Tigrinho e joga nos intervalos de aula. Momentos como esse também a gente destaca na conclusão, então fóruns, debates, oficinas para a gente discutir o conhecimento. E eu queria destacar, pessoal, que é um feito para a academia. Logicamente que estou eu aqui, mas outros especialistas foram convidados também a participar do debate semana passada, da Comissão Geral, para o PL 2628. A gente está todo mundo ainda comemorando. Hoje é sexta, mas a aprovação no Senado foi nessa quarta. Na Câmara foi na quarta anterior, quando a gente teve chance de participar e falar por alguns minutinhos ali em prol da defesa da criança no ambiente digital. Então isso aqui eu acho que é pavimentar o caminho para outro tipo de regulação, né? É pegar esse caso, onde direita e esquerda se unem, por exemplo, ninguém vai questionar a produção da criança ou do adolescente no ambiente digital, e a gente, a partir daí, tem um guarda-chuva. Ela fala de controle parental, é um projeto de lei, uma lei agora, né, que fala de transparência em plataformas, de algoritmos, de manipulação comportamental, ou análise comportamental e emocional para induzir publicidade, para induzir compra, isso sendo vetado agora. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso grupo tá aqui, ou se vocês quiserem digitar é grupoaspas.com, então não tem muito segredo. Então os artigos estão todos lá, o que a gente publica, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos trabalhos. E a gente também faz isso em mídia social para ficar uma frequência maior e não depender de leitura mais extensa de artigo, então também está nas redes sociais, certo? Agradeço aí a oportunidade, o tempo e fico à disposição para a gente continuar o debate. Obrigadão. Parabéns aí pela pesquisa, Jorge, e vou passar agora para finalizar para o Luiz.
Bom, gente, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade do artigo. Esse é um trabalho que foi feito, agora que eu vi que é um trio sertanejo, né? Luiz, Leandro e Leonardo. Eu agora estou fazendo pós-doc na Escola de Comunicação da USP, no Centro de Pesquisa sobre Comunicação e Trabalho, mas essa pesquisa é, em grande medida, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisas e Implicações das Tecnologias Digitais no Sistema de Saúde, da Fiocruz, e já o trabalho de pesquisa sobre economia política, da datificação, que a gente faz lá na USP, contribui um pouco para esse resultado aqui. A discussão nossa é um pouco sobre infodemia, né, que é esse excesso, essa superabundância, muitas vezes problemáticas de informação mais ou menos verdadeiras, né, que acontecem em várias esferas da comunicação, mas principalmente na internet, e a desinformação, mais especificamente, aonde a gente faz um cotejamento entre o documento de consulta, né, sobre regulação das plataformas e a literatura acadêmica. Não, deu uma quebradinha ali, eu acho. Bom, vamos em frente. Onde a gente vai discutir algumas determinações político-econômicas, científicas, sociotécnicas e da psicologia social. A intenção aqui não é tanto apontar lacunas da consulta, eventuais lacunas, mas dar um zoom, vamos dizer assim, em alguns aspectos que a gente acha que precisam ser valorizados, né, nessa discussão. Bom, a gente começa com a ideia clara que no seu núcleo principal, né, a desinformação é essa informação intencionalmente não factual. Mas o que a gente efetivamente chama de desinformação, ele tem uma franja muito ampla, uma zona muito cinza, muito difícil de classificar como desinformação, né? Por isso que ficou meio quebradinho. Alguma literatura vai dizer que a desinformação é um conceito amorfo, difícil comparação científica. Alguns autores, né, a Helena Martins, da Federal de Pernambuco, vai dizer que a desinformação que a TI, o tio do Zap fazem, na verdade, é uma continuidade de outras práticas de manipulações de mercado. Então, os grandes veículos de comunicação sempre produziram desinformação, não é uma coisa só do WhatsApp, né? A literatura também vai lembrar que o que é verdade, o que é mentira, né, é fruto de disputas e crises entre comunidades epistêmicas que estão... Por isso que o conceito de fake news é complicado, porque parece que houve um tempo de verdades, né? E, na verdade, esse tempo de verdade era quando um campo, uma comunidade epistêmica, né, tinha o monopólio sobre o que era verdadeiro e o que não era, e agora tem outros atores disputando. Também a desinformação ela é difícil de classificar porque muitas vezes se tratam de relatos adversários. Então, se alguém aqui disser que Israel está se defendendo ou está atacando, aqui vão ter opiniões diferentes. A Rússia está atacando ou se defendendo? Tem opiniões diferentes, são relatos adversários. Então é muito difícil a gente dizer, muitas vezes, o que é desinformação ou não, ainda que se considere a prática intencional. Eu sei que isso é mentira e eu vou usar para meus interesses sociais, culturais e tudo mais, econômicos, né? E tem os sistemas de crença, que é uma contribuição da psicologia social, porque a literatura tem demonstrado, a literatura que inclusive é divergente entre si, mas ela vai concordar que muitas vezes os sistemas de crença que são anteriores ao uso das tecnologias, é ela que orienta o uso da tecnologia e não a tecnologia que muda o sistema de crença, embora haja uma determinação recíproca, né? A gente sabe que as ações contínuas podem gerar algumas interferências no sistema de crença, mas eles são muito difíceis de se modificar. A literatura fala que quando vai entrevistar as pessoas que estão divulgando desinformação, ela diz o seguinte: eu estou divulgando porque seria bom se fosse verdade. Então, muitas vezes, eu uso as mídias para repercutir as minhas crenças anteriores. Por isso que, por ser um conceito amorfo, difícil de ser
tangenciado, é importante a gente ver quais são os outros fatores que determinam esse fenômeno. Então, uma coisa que a gente fez foi analisar a chamada economia da atenção, né? Primeiro, para analisar a economia da atenção, é importante lembrar que a atenção ele é uma capacidade orgânica e social de foco do ser social. Então, é uma coisa que é incorporada, né? Só que aí vem o Herbert Simon, que foi um dos caras que cunhou esse termo, né, da economia da atenção. Ele vai dizer, não, a atenção é um problema para a coordenação da cooperação social, né? Vygotsky, na psicologia histórico-cultural, também vai lembrar isso, né? E Tim Hu, né, e outros autores vão lembrar que a economia da atenção ela é um principal modo de financiamento das mídias, né? Então, desde o final do século XIX, chamar a atenção, independente do custo e da pertinência, é fundamental para valorizar um espaço midiático. Por isso, essa capacidade do ser social, que é corporificada, ela se torna, nestes termos, um objeto externo. A atenção vira uma coisa, um recurso a ser estudado, a ser produzido, a ser controlado, né? E aí vai se tornar, parafraseando Polanyi, vai se tornar uma mercadoria fictícia. Então, aquilo que não é uma coisa se torna uma coisa e vira uma mercadoria. E aí a gente vai concordar aqui com Roseli Fígaro, do CPCT, onde está claro que a economia da atenção ela é uma forma barata, a desinformação dentro da economia da atenção é uma forma barata de se atrair tráfego para os veículos de comunicação. Então, quanto mais fofoca, quanto mais indignação, quanto mais postagens emocionalmente carregadas e mobilizadoras, mais valorizado é aquele espaço para a venda de anúncios. Também é importante lembrar que a desinformação, né, dentro desse contexto da economia da atenção, é um mercado de trabalho e de remuneração para profissionais e para capitais. Então, é uma fonte de dinheiro para, enfim, muita gente. É um mercado, né? E que o que a gente coloca no artigo, né? O que o Lula tem em comum com a galinha pintadinha é que todos eles estão subordinados e dependem do uso das regras, das obscuras regras da economia da atenção. Então, todos esses atores, para produzirem, realizarem as suas expectativas políticas, sociais, culturais, eles precisam da economia da atenção. E a desinformação é um motor fundamental dessa economia. Um outro aspecto importante é a relação entre infodemia e o aprendizado de máquina. A gente está acostumado a gente ler na produção das plataformas que as recomendações algorítmicas elas são viabilizadas pela observação que o sistema computacional faz do nosso uso. Aonde as postagens que a gente curtiu, que a gente comentou, onde a gente navegou, a ciência da computação vai chamar isso de extração, tem esse sugestivo nome, extração de preferências. Então, o sistema está ali observando e aí o sistema tenta atender às necessidades dos usuários. Mas essa é só a primeira página desse texto, né? Porque existem outros elementos, existem as funções, a função objetivo, as funções de perda, a função de política, que tem também um nome muito sugestivo, são termos da ciência da computação. Então são aspectos, artefatos do aprendizado de máquina que não funcionam automaticamente. A função objetivo, ela nada mais esse nomezinho um pouco incomum, quem não é da computação não conhece, é um momento onde um ser humano, com os seus interesses subjetivos, pessoais, de gênero, classe, raça, ele vai inserir esses objetivos humanos numa equação matemática que vai guiar o comportamento de uma inteligência artificial. Então, nesses termos, a preferência do usuário, ela não é quem guia exclusivamente a recomendação algorítmica. As preferências do usuário são uma das variáveis que vão ser trabalhadas dentro desses outros, junto com esses outros artefatos, como as funções de perda, a função objetiva, a função de política.
Como bem aqui explicou as outras apresentações, isso vai gerar uma série de efeitos neuropsicossociais nos usuários, né? Essas forças que se manifestam através das recomendações algorítmicas, elas vão gerar esses efeitos. No artigo, a gente cita um exemplo interessante de um experimento que foi feito com usuários do TikTok, de ressonância magnética. Então se descobriu que os algoritmos do TikTok, eles interferem especificamente num complexo do cérebro que controla a noção de tempo e a capacidade de tomar decisões. Vejam que a inteligência artificial não sabe disso, mas por inferência estatística ela percebe que os vídeos que produzem esses efeitos são os que atraem mais a atenção e por isso eles tendem a recomendar mais esses algoritmos. Além disso, né, para falar de inteligência artificial, nós temos que falar dos dados digitais. Nosso artigo vai abordar isso, porque o aprendizado de máquina ele só pode funcionar com um consumo constante de massivas quantidades de dados. Dados que, é claro que existem dados sintéticos, por exemplo, mas a maior parte dos dados são produzidos por seres humanos. Essa forma de produção de dados ela vai gerar, então, um mercado de produção e consumo de dados de inteligência artificial. O funcionamento da inteligência artificial realmente existente, para além do discurso científico e de mercado, ele vai se organizar mercadologicamente, né? Então, são agentes concorrentes que estão disputando os dados que alimentam esses modelos de aprendizado de máquina. E a economia da atenção é uma das melhores rotas de suprimento de dados para o treinamento desses modelos. Então, se as plataformas usam os algoritmos certos, que mobilizam a atenção dos usuários, o engajamento dos usuários, mais dados serão produzidos. Então, é essencial que exista fofoca, infodemia, desinformação, porque isso é um pletor de dados, é um fator fundamental para a emergência desses dados que vão alimentar o aprendizado de máquina. Então, não importa a relação social que você está envolvida, né? O lugar que você esteja, não importa se é pornografia ou se é feminismo. Se a atividade humana causa os dados, logo a atividade humana junto às interfaces deve ser causada. Essa é uma relação existencial para o mercado de inteligência artificial e da economia da atenção. E aí a gente está falando de um mercado que produziu no ano passado 174 zettabytes, né? O mercado publicitário que sustenta essas plataformas e que se beneficia delas vale mais de 540 bilhões de dólares. As 10 maiores empresas da economia da atenção juntas valem mais de 10 trilhões de dólares. O mercado de inteligência artificial, esse dado até defasado, mas são mais de 180 bilhões de dólares. E o que é interessantíssimo, Meta, Microsoft, Alphabet, todas elas têm os mesmos donos, 5 fundos, BlackRock e mais uns outros que eu não estou lembrado agora. Esses principais fundos juntos controlam 27 trilhões de dólares. Então vejam que todos os elementos que foram levantados na parte da manhã e agora, eles são fundamentais. Mas existem determinações profundas que organizam os problemas regulatórios que a gente está tentando lidar aqui. São forças econômicas que organizam esses mercados, né? E que a gente precisa tomar conhecimento deles para a gente poder entender quais são as efetividades das medidas que a gente está discutindo aqui. Então, se aproximando aqui da conclusão, a infodemia e a desinformação muitas vezes vai aparecer enquanto na economia política se chama falhas de mercado. Mas o que é falha de mercado para um é a condição essencial para outros mercados.
né? Então, é falha para um e solução para outros mercados. É o fundamento desses mercados trilionários, né? Então, é claro que a gente fazer uma discussão sobre o que é legal e o que é ilegal é importante, sobre o letramento, sobre as questões morais envolvendo a regulação das plataformas, tudo isso é bastante fundamental. Mas é importante que a gente pensar não só em soluções que regulem o que foi feito, mas que estruturem esses mercados de uma outra forma, né? E aí a gente concorda com a consulta, né? A importância para que a gente controle na estrutura desses mercados as soluções de soberania digital, como a consulta fala. Então, a importância da regulação, da infraestrutura pública, do software livre, das tecnologias nacionais. O Estado brasileiro, em todas as suas esferas, é um grande comprador de tecnologia. Então, enquanto comprador, ele tem poder sobre esse mercado, é preciso exercer esse poder. A questão do controle da transferência internacional dos dados, como já acontece em vários países que exercem um controle soberano sobre os seus dados, o armazenamento e o tratamento local desses dados e, fundamentalmente, essas medidas, esse combate a essas estruturas que estão por trás da infodemia e da desinformação, elas não vão para frente sem a participação social, né? Então é importante que a gente consiga romper os limites da academia, dos fóruns, desses espaços como esse, e trazer a população para participar ativamente dos processos regulatórios, não só dos aspectos infodêmicos e desinformativos, mas da economia política das plataformas. É isso, obrigado. Bom, eu vou fazer um breve apanhado aqui de algumas questões e de passar para a sessão de perguntas. Eu fiz uma pequena seleção de temas de cada uma das falas, né? Eu acho que primeiro dizer que as apresentações foram muito boas e que é um resultado de artigos muito bem produzidos. Na fala da Marina, eu selecionei um tema para destacar que é um tema mais lateral na apresentação, mas é um tema importante, que está relacionado ao conceito de plataformas, né? A consulta apresenta na sistematização 3 elementos centrais do conceito de plataforma, que é uma organização de atores com base no uso de tecnologias e que tem um uso intensivo de dados, né? Um elemento central que tinha na consulta é que essa tecnologia, né, que é utilizada para intermediar a relação entre atores, ela pode ser caracterizada a partir de 2 elementos centrais. O primeiro é a abertura, o grau de abertura dessa tecnologia em relação a como ela é apresentada para os seus usuários, né? Tem tecnologias que são totalmente abertas, né? Que são plataformas abertas, né? E aí você pode olhar num nível mais extremo para a web. A web é uma plataforma, mas ela é uma plataforma aberta e que o tempo todo o seu usuário está produzindo formas dela ir se modificando, os websites, né, serviços e aplicações. Até plataformas fechadas, como por exemplo, o Facebook. O Facebook é uma plataforma mais fechada. A gente não tem muito o que o usuário fazer lá dentro, a não ser colocar conteúdos e interagir com os demais atores. E a governança dessa plataforma, que é em qual medida os atores que participam dessa plataforma têm poder de definir o seu formato final. Isso é importante porque esse elemento ficou lateral, ninguém trouxe esse elemento, mas a gente fez questão de colocar uma nota de rodapé sobre isso, eu e a Juliana, quando fizemos, porque algumas plataformas que precisam ser reguladas estão fugindo ao debate de regulação de plataforma, ao debate concorrencial, ao debate sobre direitos e responsabilidades. Por exemplo, os sistemas operacionais dos celulares. Esses são plataformas, né? Elas são plataformas
são intermediárias dentro desses conceitos que eu falei, governança e abertura, e que pouco se fala, e elas são centrais na definição do que prevalece e do que não prevalece na web. As plataformas de aplicativos, né, onde você vai lá fazer o download de aplicativos. Também isso tem muito pouca regulação, muito pouco debate regulatório sobre esses elementos. Então, eu queria chamar a atenção sobre esse ponto, porque do ponto de vista concorrencial é fundamental que se discuta isso. Isso não apareceu na consulta, nenhuma contribuição, mas a gente fez questão de puxar artigos acadêmicos que falam sobre a definição de plataformas digitais e que tocam nesses pontos, né, que passaram a desaperceber. Na apresentação do Gustavo, eu queria destacar, primeiro, que é muito, muito interessante essa base teórica utilizada para falar sobre legitimidade, porque eu quero falar sobre 2 ideias aqui, né, que me ocorreram na apresentação dele, que é a essencialidade dessas plataformas. O WhatsApp, ele é utilizado ele é tão basilar para a comunicação que se um juiz hoje em dia determinasse que o WhatsApp está bloqueado, como aconteceu na história do Brasil, eu não sei o que aconteceria. É uma catástrofe, uma hecatombe, empresas faliriam. Bom, e eu concordo muito com essa perspectiva. Falta legitimidade para uma plataforma tão essencial. E mais, essa essencialidade pressupõe um tipo de regulação que não está em debate. Ponto. Precisamos debater. Essas plataformas são tão essenciais que elas são como bens fundamentais da própria comunicação. E a gente precisa olhar para essa questão. Então, muito interessante a apresentação também do Gustavo, e eu acho que tem uma relação aí de legitimidade e poder que é muito interessante, né? Essas plataformas dão poder e tiram poder de grupos, e por isso elas precisam ser abertas, tanto do ponto de vista da transparência quanto do ponto de vista da participação, porque isso mexe com a vida das pessoas, né? Concentra, distribui poder, enfim, tudo isso está colocado. O Jorge também fez uma ótima apresentação, e me ocorreu uma análise aí, uma análise que o Lawrence Lessig faz no livro Code 2.0, em que ele fala do homem invisível. O homem invisível, ele não tem culpa. Você tira a culpa dele. Ele pode fazer o que ele quiser, como se fosse um psicopata, né? Ele não é visto, ele não tem forma, ele não tem culpa. Do outro lado, né, o outro extremo seria o fim da privacidade. E eu acho que tem um elemento fundamental da privacidade sobre a construção da identidade, que é o momento de recato, de interiorização de reflexões, que sempre foi privado, mas que agora deixou de ser. A intimidade, ela foi invadida por essas ferramentas com efeitos muito importantes na formação, na construção, né, da personalidade. Isso é uma coisa que se deve considerar, porque os dados são o elemento central do design, e de fato a gente é refém do design, gente, é refém, concordo muito com isso. Veja o que aconteceu com um menino de 8 anos que estava fazendo o desafio ali do desodorante e morreu, gente. Nossa senhora, tem um filho de 8 anos. Fiquei muito, muito impactado com isso. Então, muito interessante essa ideia dos padrões justos de design. Isso não está nos princípios para governança de regulação de plataformas do CGI-BR. Veja. Então, muito, muito bacana. E por fim, encerrando aqui esses meus 7 minutos de fala, o Luiz também traz um tema muito interessante. A gente estava falando sobre ele no almoço. Eu acho que
primeiro, pontuar que o conceito ele é muito importante. A gente não pode fugir ao conceito dessas infodemias, né? Então, por exemplo, fake news é um conceito que fala da mímese entre um conteúdo produzido e a notícia, que é um tipo de conteúdo que desfruta de uma posição privilegiada em relação aos conteúdos que são produzidos. Então, você tem um campo epistemológico para tratar da produção da notícia, e a fake news ela se utiliza disso, né? Sabidamente. Desinformação também é se a gente pegar o trabalho feito pela Comissão Europeia, pelo High Level Group on Disinformation, da Comissão Europeia, eles falam sobre intencionalidade, produção intencional, e isso é essencial para a gente olhar a tal da indústria da desinformação, né? A gente também tem o pessoal da King's College que fala sobre influence operations, operações de influência. Então eles olham para um caráter bélico, eles fazem esse estudo a partir dos estudos de guerra mesmo. Então a gente está em guerra, em tentativas deliberadas e intencionais de desestabilização política e cultural de determinados países. Então é fundamental a gente resgatar e olhar os conceitos, porque os conceitos apontam para elementos essenciais do debate. E falar sobre essa dificuldade da ideia de verdade, né? Eu não podia deixar de fazer referência a um trabalho que está sendo feito pelo Carlos Afonso, pela NUPEF, porque esse debate sobre verdade é um debate dificílimo de se fazer. O Foucault tem um livrinho bem pequenininho que chama Ordem do Discurso, em que ele fala que existem ao longo de toda a história nunca houve liberdade de expressão completa, né? Nunca houve. Em todos esses momentos a expressão foi controlada a partir de determinados parâmetros, e ele dá como exemplo a Idade Média, né? O controle da expressão era muito estrito na Idade Média, e muita gente foi para a fogueira, né? Vou ser bem franco, né? Ele fala da loucura, né? A loucura também, em muitos momentos na história, foi usado como controle da expressão. E aí ele conclui que existem regimes de verdade. É muito importante essa ideia, porque existem processos, existem instituições e saberes que dão conta de se construir, né, um regime de verdade, que são fundamentais para a coesão social, para a construção dos sistemas culturais, e a gente precisa entender que a internet abalou os pilares construídos para que a gente tenha esse regime de verdade. Claro que existem disputas de poder aí, né? Eu acho que é interessante isso também da ideia do Foucault, mas o que eu quero dizer é que, para concluir, é que o fato de alguém poder falar e ter um monte de seguidor que acredita que a Terra não é redonda mostra que essas estruturas sociais, e estruturas, estou sendo bem genérico, a filosofia, a museologia, os museus, as universidades, os pesquisadores estão em forte ameaça, né, a ponto de se permitir questionar coisas muito fundamentais. E a economia da atenção e a economia da desinformação tem um papel em dar poder para outras instituições. São novas instituições, são os influencers, enfim, né? E por fim, né, teve só para concluir aqui, eu acho que foi na fala do Gustavo, né, que ele fala sobre tá aqui, que é muito legal também. Putz, gente, desculpa, prometo que eu estou terminando. Ele fala que sobre moderação de conteúdo, né? Ele fala que a plataforma controla a permissividade em relação ao conteúdo em função da sua imagem, que é um dos elementos que ela precisa considerar. Eu acho que é muito interessante isso, porque a liberdade de expressão, ela não é só o First Amendment dos Estados Unidos, onde essas plataformas nasceram, ela é um símbolo da cultura norte-americana. E essas plataformas têm uma clara, privilegiam claramente a liberdade de expressão sobre outros direitos fundamentais.
E isso não é feito só por razões culturais, mas porque isso contribui com os resultados financeiros e econômicos dessas plataformas. Então, só queria mencionar que a gente, nos princípios para governança, para regulação de plataformas, a gente fez questão de dizer que os direitos eles não são hierarquizáveis. Isso é uma forma de responder a esse avanço do uso da liberdade de expressão como uma espécie de um direito soberano. Bom, com isso eu vou abrir aqui para perguntas. Eu tenho 2 perguntas. Uma para o George, que é sobre literacia midiática e digital. Eu acredito muito também nessa questão de empoderar os usuários, né, capacitar os usuários, não só pensar na regulação de plataforma, mas pensar na recepção também. E eu queria entender, assim, qual a sua visão em relação a como efetivar essa literacia midiática, como que realmente fazer que as pessoas se capacitem e percebam, né, que elas estão ali vendo as notificações toda hora, que é viciante e enfim. E a outra pergunta, só para já passar o microfone, é sobre a diferença pro Luiz, desculpa. Da diferença entre desinformação e informação falsa. Que eu não sei se eu entendi muito bem ou se tem uma diferença sobre esses 2 conceitos. Obrigada. A minha pergunta é para o Luiz. Na verdade, eu queria que... Eu já vi umas críticas à ideia de economia da atenção, a partir da perspectiva de que, mais do que capturar a atenção, ela busca capturar uma atuação das pessoas, né? Junto com a atenção, também o engajamento. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, eu entendo que tem a coisa de utilizar o conceito que tá todo mundo utilizando para poder conversar com ele, etc. Mas se você acha que seria o caso de como contemplar também a ação do usuário motivada pela não só, né, a captura da atenção, mas eu acho que todos esses processos que você comentou, né, de engajamento, basicamente a partir da discussão, da polêmica e etc. Queria compartilhar com vocês mais uma angústia, né? Enquanto um carinha da computação, eu estou sempre pensando em soluções, né? Em como prover alternativas, né, para aquilo que a gente vê. Então, principalmente para os colegas aí do design e tal, que listaram as más práticas, né? As práticas que tornam o uso de aplicativos viciantes, né? Que nos aprisionam, né, a nossa atenção, né, o nosso tempo livre dentro dessas aplicações. Eu sempre, e também enquanto uma pessoa de software livre, né, a gente sempre fica pensando, e o Zapbras, né, como é que funcionaria uma rede alternativa de mensagens, por exemplo, que não implementassem esse tipo de tecnologia, né, esse tipo de metodologia, como uma alternativa que fosse livre desses vícios conseguiria fazer frente a essas aplicações que são viciantes, né? Já que elas mexem com o nosso subconsciente, né? Então, você tem lá perfilamento com algoritmos de inteligência artificial, você tem notificações e tudo mais. Beleza, vou fazer um Instagram. Não estou falando aqui de uma solução governamental, pode ser de uma startup privada brasileira, né, que os dados vão ficar por aqui, não vai viciar as pessoas, mas ela conseguiria fazer frente a aplicações de técnicas psicológicas, né, num nível tão visceral quanto o que as big techs fazem, né? Então, assim, eu sei que não vai ter resposta para isso, é por isso que eu disse que é mais um compartilhamento de uma angústia. Eu queria ouvir a reflexão de vocês, principalmente, né, os colegas do design, sobre esse ponto. Obrigado. Também gostaria de fazer uma contribuição, né, mas tudo começa, né, quando a gente fala do design, a gente entende que, por exemplo, o aceite dos termos de serviço, ele tem um design lá, na verdade ele tem 2, né? Ou eu clico em aceitar e participar daquele serviço, ou eu nego aquele aceite e não participo, ou eu rolo a página até o final, digo que eu li todo o termo e aceito, né? E aí isso desencadeia, né, tudo que vocês tocaram, porque, por exemplo, eu procurei um termo jurídico e eu caí em despersonalização do contratante,
né? E aí as redes, elas têm que ser, né? Elas têm que ter, vocês tocaram no tema de legitimidade, mas a despersonalização do contratante trata de que a partir do momento que o usuário aceita aquele termo de serviço, apesar de declarar, né, a ciência, ele não tem total ciência. E essa despersonalização do contratante, ela fere ou retira um preceito principal que é lá no direito, até me perdoe se eu, né, falar alguma bobagem, mas é a personalidade jurídica que todo cidadão tem, né? E isso para os Estados Unidos é tratado de uma forma diferente do que a forma que é tratada aqui no Brasil. Então, por exemplo, aí voltando, né? Nos termos de serviço do Twitter, foi onde que eu fiz minha pesquisa, existe lá uma parte que diz o seguinte, os usuários brasileiros, eles podem desfrutar de determinadas funções da plataforma, porque os cidadãos europeus não podem desfrutar por conta da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. E isso é mais uma forma do Twitter tornar isso opaco. Por quê? Quando ele fala isso, ele tá por trás o quê? Que a União Europeia trata de uma forma o compartilhamento dos dados pessoais, por isso o Twitter não pode coletar determinados tipos de dados pessoais na União Europeia, e quando no Brasil ele consegue coletar esses dados, então ele fornece aquele tipo de serviço, né? Aí mais pro lado lá do último palestrante, desculpa, esqueci teu nome. Por exemplo, as redes sociais, elas sempre têm o plugin social, né? O Facebook foi o primeiro, ele criou o botão do like para justamente medir a temperatura, medir o comportamento, né? Para saber se os usuários estão gostando ou não de determinada publicação. E um tempo depois se viu que as publicações com o hate, né? O discurso de ódio, eram as publicações que estavam sendo mais impulsionadas. Inclusive no Twitter é muito comum a gente ver propaganda em comentários de publicações que estão nos Trend Topics, né? E hoje a gente tem, além disso, né, além daquele ator influente numa rede social, a gente tem o TikTok, que é o coringa das redes sociais, né? O TikTok, ele meio que tirou aquele ator social influente e ele impulsiona qualquer conteúdo além daquele conteúdo do ator influente. Então, por exemplo, a gente passa por tudo que vocês falaram, né? Fora uma competição desleal dessas empresas. Então, né, um ponto que eu também pensei, foi que o colega disse que pareou com a saúde. Para a gente tratar determinada doença, a saúde trata muito como uma área interdisciplinar. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, o que a gente está vendo aqui que são várias áreas de estudo se comunicando, né, fazendo estudos diferentes, mas que a gente vai para o mesmo lugar. Então, eu vejo com a importância que tem essa nossa discussão aqui. Então, muito obrigado. Natália, obrigado pela pergunta, porque acho que pra gente, a gente tá fazendo quase que um dever cívico em discutir isso aqui, quando você dá essa chance. Letramento, acho que é para todo mundo. Aí eu vou pegar alguns eixos, não vou nem listar, porque talvez o raciocínio esteja em construção, mas vou pensar o seguinte, o letramento, vou pegar quem cuida de criança, pode ser a vizinha, pode ser o avô, o pai, mãe, enfim. Professor, professora. Então, nesse contexto, a gente tem que ter um letramento dessas pessoas para que elas consigam fazer um uso que seja mínimo, por exemplo, das ferramentas de controle parental ou de mediação parental para melhorar um pouco a situação, por mais complexas que essas ferramentas sejam, mas elas ajudam a eliminar alguns padrões antiéticos de design. Então, a ferramenta de controle parental, ela reduz o tempo de tela, ela controla os dados, com quem você vai falar, as interações, se o perfil é público ou não. Então a gente já tem soluções, ainda não são ideais. O emparelhamento de contas do TikTok, as ferramentas que estão embarcadas ali, que foram lançadas no começo do ano no modo, bem entre aspas, adolescente do Instagram. Então, para entenderem, tem que entender que tem múltiplas parentalidades, para a gente entender que aqui talvez tenha um grupo de pais. Pai, mãe e criança é diverso. Então tem múltiplas infâncias, múltiplas parentalidades. Mas a gente tem que garantir que todos esses grupos entendam como usar, porque já é uma estratégia para reduzir o impacto nesse momento, em agosto de 25. Em algum momento as ferramentas vão ser melhores, mas agora elas são complexas. O letramento midiático vai fazer com que eu, pai, eu, professor, eu, adolescente, consiga usar e reduzir o impacto. Aí vamos para a sala de aula. Em sala de aula a gente já tem iniciativas, acho que inclusive uma definição do MEC, para que faça parte em definitivo dos currículos a partir de 26, o letramento midiático em sala de aula. Então isso já é muito bom também. A gente tem esses movimentos de mídia, eu coloquei aqui até um exemplo, né? A gente tem um programa que é... Um programa não, perdão. Um
um grupo de matéria chamado Jogo Sujo, em parceria com o UOL, para que a gente fale o que é isso na Bet, o que é isso no jogo do Tigrinho, Descortinar. Então, esses movimentos com as cartilhas do Nick, entre tantas outras, descortinam também. Mas aí eu queria pegar um ponto que eu acho que é menos clichê e que é uma bronca pra gente, que é o seguinte: eu sou professor de computação, né? Minha formação inteira é computação, só no pós-doc que eu fui para design antiético. A gente tem que formar gente que entenda isso. Então tem que garantir que o conhecimento seja menos pasteurizado. Que o conhecimento em computação por hora, e a gente está num ambiente de computação aqui, literalmente, né? Esse ambiente aqui, esse departamento, enfim, centro, tem que ser menos pasteurizado e menos datado. Então as mudanças ainda são lentas. Eu falo de uma federal, né? Eu sou professor da federal desde 2013. E lá para cá, em 12 anos, muita coisa ficou datada. E ainda é talvez oferecida, não na minha, em tantas outras, né? A gente tem que garantir que essa galera que está se formando agora, que é adepta, que tem discussões maravilhosas em sala, aí eu digo sem modéstia que os alunos trazem de volta, e eu aprendo muito escutando. Quando você traz discussões como essa, ou outros temas que a gente trata que são sensíveis, e há pessoas trans, ninguém rechaça. Todos debatem, prestam atenção, trazem complementos, exemplos. Professor, no Duolingo tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pro senhor a cara do emoji, como é que ele tá agora. Tá assim, ó. Ao longo do dia ele derreteu. Ele quer que eu volte. Então, assim, são exemplos que eu não teria, porque eu não sou usuário de tudo isso, né? Então, acho que tem que ser, inclusive, na formação de gente. Então, esse letramento tá lá. E um alívio pra gente é que o 26 e 28, ele tem uma previsão de letramento pelas Big Techs. Então tem uma exigência, vamos esperar que ao longo desse um ano tenha efetividade nessa previsão. Obrigadão pela pergunta. E eu vou emendar rapidinho na outra, para passar para meus colegas aqui, que eu vi que também foi, de alguma maneira, com relação ao que eu falei, que foi a sua reflexão, que eu também queria saber o teu nome, por favor. Felipe. Obrigadão, Felipe. Que como essas alternativas que não são antiéticas podem ser efetivas. É nessa linha, né? A gente pode passar um tempão aqui, poderia passar horas, eu vou pegar 1 minuto só. É difícil, porque para você resolver essa questão do design antiético, você tem que resolver em paralelo, ou ao menos discutir o modelo de negócio. E aí é muito complicado, porque você tem que pensar numa alternativa que seja boa para o usuário, bem-estar, autonomia, processo de tomada de decisão informado, mas que seja sustentável para a empresa. Você não quer matar uma EdTech, uma empresa de tecnologia, só que ao mesmo tempo elas vão consumir dados de aprendizado de uma base incalculável de usuários. O Google Classroom tem 20 milhões de usuários e estudantes brasileiros. E aí você não tem trilha. Para onde é que esse dado está indo, o que é que está acontecendo? Você não tem. E para a gente também foi um grande ganho na pandemia ter acesso a essa ferramenta gratuitamente no governo, aula remota. Então acho que a gente tem que desatar o nó. Eu acho que um caminho seria do modelo de negócio para resolver isso aqui. Não é só ser ético, e aí você vai ser ético como? Se você não captura mais dados, como você captura? Enfim, discussões, pessoal. Não tenho resposta ainda. Mas existem ferramentas que já são exemplos. A gente estuda no convênio que a gente tem com o Instituto Alana, design ético na educação. Então existem vários exemplos de design antiético na educação, e a gente está pouco a pouco mapeando. Infelizmente existem edtechs mais conscientes, que têm funcionalidades, interfaces, algoritmos que se preocupam mais com o estudante. E não vão fazer um uso excessivo da informação para induzir publicidade em paralelo por uma integração do Google Classroom com o YouTube, por exemplo, que acontece. Então acho que tem um norte por aí. Enfim, obrigado aí pelas perguntas e reflexões. Começando aqui pela Natália. Justamente essa pergunta sobre o que é desinformação, informação falsa, é justamente o que eu falei ali sobre, como a OCDE fala, que é um conceito amorfo, difícil de comparação, né? Mas é claro que você tem uma informação que não corresponde a fatos e ela é propagada com o interesse de gerar um efeito político, social, cultural específico, né? Então talvez a desinformação seja essa prática da produção e circulação desses conteúdos, né? Mas justamente aquilo que eu falei, né? Não é só uma questão pura e simplesmente de opinião, né? O exemplo que eu dei, Israel está atacando ou está se protegendo? Né? São relatos adversários. É uma verdade para qualquer um dos atores. É uma verdade em função dos interesses que estão envolvidos ali. Verdade entre aspas, porque a verdade não é uma coisa que existe solta no mundo, no éter, e você respira ela ou não. Né? Quer dizer, é uma produção histórica, social, conflituosa de classes. Né? Aí vou aproveitar para dar uma opinião aqui sobre a questão do letramento, que é um tema de pesquisa tanto da Fiocruz quanto da ECA.
tem uma coisa que a gente faz uma provocação na Fiocruz, que é fundamental, ele acabou de explicar aqui, a importância de políticas de letramento. Mas também é fundamental uma perspectiva de letramento político, que a psicologia histórico-cultural, ela demonstrou que a memória, as informações, o conhecimento que a gente adquire e o critério de verdade, ele está muito ligado à experiência vivida. Então, é fundamental que a gente promova políticas de letramento, mas que eles sejam muito além das chamadas competências informacionais, né? Quer dizer, a competência informacional, muitas vezes, ela está ligada a você fazer um requerimento correto ao sistema ou você responder adequadamente uma requisição do sistema. Clique na resposta certa. Ih, não sei qual é a resposta certa, né? Então, é muito mais do que a gente aprender a responder ao sistema, mas a gente saber se o sistema vai satisfazer a minha necessidade. Se é essa plataforma, ou se é aquela, se é aquele software ou outro. Ou se existe uma outra forma disso. E esse conhecimento não é um problema cognitivo, tão somente. Então é fundamental a gente ter esse letramento de competência crítica, competência informacional, né? Alguns autores vão propor o conceito de competência crítica informacional. Então, quer dizer, como eu consigo, dentro dos conflitos da sociedade, fazer uma interpretação de qual sistema vai ou não resolver meus problemas, né? Então, é por isso que eu terminei a fala sobre a participação social, que é uma das principais contribuições da Fiocruz. Na participação social cidadã é o momento onde a gente experiencia o processo de conhecimento. Então, essa experiência social de vida, de conflitos sociais, é o que gera boa parte do lastro do conhecimento que a gente tem. Então é muito mais do que entender para requerer e vice-versa, né? Com a pergunta do Rafael, você sabe que tem também agora a economia da intenção, né? Quer dizer, como os sistemas, que está muito ligado à extração de preferência, quer dizer, como o sistema consegue saber o que eu quero no fundo, né? Então tem uma série de aspectos para isso. Mas a economia da atenção é muito mais do que olhar para anúncios e para conteúdos midiáticos, né? E quem matou essa charada foi justamente o Herbert Simon, que foi um dos caras que cunhou esse termo, né? Como eu falei ali, a preocupação dele é a coordenação da cooperação social. A atenção é um elemento fundamental para saber o que tem que ser feito. Aí também a gente citou aqui o Foucault na governamentalidade, né? E o Vygotsky, esse psicólogo soviético, né, do início do século passado, ele cunhou um termo fundamental que é a própria tradução das tecnologias da informação e comunicação, que é ferramentas psicológicas. A ferramenta psicológica é um objeto externo que eu crio para dizer o que tem que ser feito, controlar o comportamento próprio ou alheio. Então, um despertador, um sinal de trânsito, um papel e lápis, um computador, o WhatsApp, tudo isso são ferramentas psicológicas. Elas requerem a atenção, mas a função delas é coordenar a minha ação na sociedade. Então, a economia da atenção, esse aspecto midiático, do mercadológico, da publicidade, ela é a primeira camada, mas ela efetivamente quer que é um objeto externo que controla o comportamento próprio ou alheio. Eu fico aí com a definição do Vygotsky. Uma opinião também aqui sobre a pergunta do Felipe, sobre design ético, né? Tem a ver com a necessidade de atenção para a coordenação da cooperação, para consumo de mídia, mas também para a produção de dados. Quer dizer, um design ético, ele consegue remunerar as plataformas? Ele vai ser tão respeitoso com os usuários e que com isso ele vai fazer com que as pessoas fiquem ali o tempo necessário para remunerar aquele capital investido? Então veja que o problema, é claro que eu quero um design ético, mas eu quero dizer que existem muitos obstáculos. O design ético não é um problema de esclarecimento, não é um problema moral, não é nem tão somente, embora também seja, um problema regulatório.
É um problema de conflitos econômicos fundamentais, né? Você, agora, há algum ano, talvez, né? O WhatsApp, a Meta, enfiou goela abaixo da gente a inteligência artificial delas no WhatsApp. Eu não consigo excluir aquilo. Então, todos os termos de uso de todos os softwares estão mudando para que a gente permita, sem consciência plena, que todos os conteúdos que a gente insira ali, a própria interação humano-computador, seja datificado para treinamento de modelos. Então, eles nem funcionam tão bem, mas o tão bom que eles funcionam hoje dependem do engajamento do usuário buraco dados para treinar esses modelos. E com o design ético, isso está comprometido. Então vejam como o problema, o buraco é mais embaixo. O buraco está em vários lugares que a gente apontou aqui, mas ele é muito mais embaixo também, porque é um problema de política econômica estrutural, né? Então é um desafio que vai além da moralidade, da ética, do comportamento, enfim. Perfeito. Não, eu vou fazer uma reflexão bem rápida, mais direcionada ao colega que falou ali, não peguei seu nome, mas a questão da legitimidade surgiu de um questionamento que eu tive com a minha orientadora, em que eu estava pensando soluções... Em Luiz, eu estava refletindo sobre desinformação, primeiro desinformação e depois sobre efeitos nocivos à liberdade de imprensa causada pelas Big Techs. Aí, entendendo que isso seria uma externalidade negativa da atividade comercial das empresas que ganham lucros econômicos e não remuneram as empresas de imprensa, ao mesmo tempo que destroem o modelo de negócio delas. E isso está escrito no artigo, estou muito feliz e tal, só que a solução era entender, se inspirar em como que a gente lida com externalidades negativas. Só para ver, externalidades negativas são aquelas consequências econômicas que não são efetivamente o objetivo da atividade econômica. Por exemplo, a poluição. A Shell não existe para poluir o mundo, mas no meio do caminho ela está poluindo o mundo. Eu não compro um carro para poluir o mundo também. Então, a gente tem algumas políticas públicas para lidar com isso. E aí, as políticas públicas que existem para lidar com isso é tentar colocar na equação econômica de volta esse custo que não estava precificado. Então, eu estava tentando refletir sobre isso, sobre como que a gente conseguia pensar políticas públicas para lidar com esse problema. E aí ela me perguntou, mas Gustavo, essas soluções que você está propondo, de certa forma, não legitimariam o que elas estão fazendo? Ou seja, a gente está falando, beleza, vocês fazem isso, a gente pode, e vocês podem fazer isso, e a gente só está querendo dividir o bolo de uma forma mais igual. E aí a nossa pergunta talvez só traga mais perguntas, mas é essa. Quando o Twitter fala, no seu país você não pode usar essa funcionalidade porque o seu país não permite, é isso mesmo. Aqui você não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente decidiu e temos esses valores que o nosso sistema jurídico, aí lembrando, o direito é só o direito, as leis são só as leis. Tem poder que é basicamente poder de força, poder econômico, tem várias outras forças bailando junto com as leis, com as regulações. Então essa é a contribuição que a gente teve quando pensou na legitimidade. E para a gente pensar nisso, quando a gente está pensando em respostas, às vezes a gente está tão na defensiva que a gente tenta trazer uma resposta que na verdade aceita o que eles estão fazendo e legitima, né? Agora eu vou querer ser monetizado pelos dados que o Google usa meu, então a gente vai propor que o usuário ganhe um pouquinho, seja pago. Não acho que é por aí que a gente pode caminhar, é isso. Bom, para começar essas considerações finais, eu queria dialogar um pouquinho com a fala do Juliano sobre sistemas operacionais e lojas de aplicativo, né, sobre eles serem ou não plataformas digitais. E, de fato, quando a gente usa o termo plataforma digital, a gente, em geral, está se referindo a redes sociais. Mas o conceito mais
que a gente mais utiliza para falar de plataformas digitais num viés econômico são aquelas organizações mediadoras e facilitadoras de relações que geram valor ao reduzir custos de troca, ao viabilizar uma transação. Então, nesse sentido, um sistema operacional, uma loja de aplicativo, acaba sim sendo uma plataforma digital. E esse exemplo, pensar em sistemas operacionais, é muito bom para a gente ver como esses mercados eles são concentrados. Eles são tão concentrados que a gente sequer cogita a possibilidade de regular de uma outra forma e ter sistemas operacionais que operem de uma outra forma. Um dos casos que está tramitando no CAD sobre concorrência é o caso da Apple Pay e da Apple Store, em que a Apple Store limita que todos os aplicativos que façam transação econômica operem pela Apple Pay. O que, por exemplo, faz com que a Samsung Pay ou outras tecnologias de pagamento por aproximação não possam operar na Apple, o que é um problema concorrencial, né? Faz com que usuários comerciais não possam comercializar fora dos termos da Apple, mas também é um problema para os consumidores. Às vezes os consumidores eles não querem usar o Apple Pay por razão que seja. E aí, para finalizar, eu queria dialogar também com o comentário do Felipe sobre alternativas regulatórias e como a regulação econômica pode, em algum lugar, promover alternativas regulatórias, assim. Então, por exemplo, a obrigação de portabilidade, que foi uma das mais consensuais na consulta do CGI, ela possibilitaria que a gente tivesse um WhatsApp interoperável, em que eu recebesse mensagens do Gustavo, do WhatsApp dele, no meu aplicativo que não é o WhatsApp. E que meu aplicativo ele pode ter padrões de configuração melhores. O WhatsApp utiliza dados para publicidade, por exemplo. O WhatsApp tem o Meta IA, que a gente não consegue desabilitar de forma alguma e que usa os nossos dados para isso. Então, é uma possibilidade de promover novas formas de estar no ambiente digital. Ao mesmo tempo, tem essa reflexão que o Gustavo trouxe para a gente agora no finalzinho, né? Em que nível uma regulação legitima uma forma uma forma de estar no mercado e em que medida essa regulação cria novos mercados. E aí, para finalizar mesmo, eu queria só mencionar o 2628 que o Jorge trouxe, que foi uma grande vitória de mobilização da sociedade civil, de um governo atuante pensando em regulação e que traz não só foi a primeira regulação que a gente conseguiu aprovar em 10 anos, né? Então isso é uma grande vitória e é uma regulação que abre uma porta para a gente pensar em novas, né? Já que ela coloca essa autoridade autônoma para ser discutida posteriormente, mas ela também mexe um pouco no modelo de negócio dessas empresas, né? Então ela traz uma vedação à perfilização, ela traz a possibilidade de habilitar e desabilitar mecanismos de IA que, enfim, exploram dados como o Luiz trouxe para a gente. Elas também possibilitam configurações por padrão que sejam protetivas a direitos. Então, será uma forma da gente criar um ambiente digital para crianças e adolescentes que é diferente do que a gente tem hoje, que potencialmente é muito mais protetivo. Então, a gente, enfim, trouxe muitos dilemas e problemas para a gente resolver, mas finalizar a nossa mesa pensando que, em alguma medida, o 2628 traz um novo respiro para a gente pensar ambientes digitais que promovam direitos e sejam adequados. Obrigada, gente, de novo. Com isso, eu encerro essa mesa. Bom, e agradecer aqui, foi uma mesa muito boa. Fiquei super contente aí com a qualidade dos trabalhos, das apresentações, as discussões. Obrigado a todos aí. Vamos pro café.